Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Então, hoje, 13 de julho, quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, ainda estamos vivendo as graças, os frutos do nosso belo Festival das Famílias, que aconteceu de forma presencial e online, presencial na nossa casa mãe, em Palmas, na Casa Sementes do Verbo. Foi uma grande alegria ter vivido esse tempo forte junto com os nossos fundadores, a moderadora geral. Também, repetindo, tivemos a alegria de ter Dom Antônio Augusto, bispo, auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Ronaldo e Tatiana, esse casal que tem o nosso programa Cid by Cid, toda quarta-feira, nosso canal no YouTube, e também a doutora Adriana, que trabalha com a terapia do EMDR, que trouxe temas e assuntos tão importantes para cada um de nós. Se você não teve a oportunidade de participar do Festival das Famílias, você pode fazer a sua inscrição e acompanhar de forma online, está lá na nossa plataforma do Belogos. Faz a sua inscrição e bebe dessas graças, desses frutos que nós recebemos ao longo de 5 dias em família. E hoje, quinta-feira, é um dia de comunhão, um dia de unidade, lembrando que é um dia particular para rezarmos pelo Papa Francisco, toda a nossa igreja, pedimos essa unidade da igreja, unidade dos cristãos, e na nossa comunidade, toda quinta-feira é dia de renovarmos o nosso amor, a nossa comunhão uns com os outros, dia do lava-pés, em que devemos de fato reconciliarmos uns com os outros. E você também é convidado nessa quinta-feira a viver esta graça de recomeço, de comunhão e de unidade. Hoje a igreja também celebra Santo Henrique. A primeira leitura é tirada do livro do Gênesis. Então Judá, aproximando de José, disse: Rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Meu senhor havia feito esta pergunta a seus servos: Tendes ainda pai ou um irmão? E respondemos a meu senhor: Nós temos o velho pai e um irmão mais novo, que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste, ele ficou sendo o único filho de sua mãe e nosso pai o ama. Então dissestes a teus servos: Trazei-mo, para que ponha meus olhos sobre ele. Se vosso irmão mais novo não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa de teu servo, meu pai, nós lhe relatamos as palavras de meu senhor. E quando nosso pai disse: Voltai para comprar um pouco de víveres para nós, respondemos: Não podemos descer. Não desceremos, a não ser que venha conosco nosso irmão mais novo, porque não será possível sermos admitidos à presença daquele homem sem que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos disse: Vós bem sabeis que minha mulher só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu disse: Foi despedaçado. E não o vi mais até hoje. Se tirardes ainda este de junto de mim e lhe suceder alguma desgraça, na aflição fareis descer minhas cães ao Sheol. Então José não pôde se conter diante de todos os homens de seu séquito e gritou: Fazei sair a todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mas ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. José disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, pois estavam conturbados ao vê-lo. Então disse José a seus irmãos: Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Ele disse: Eu sou José, vosso irmão que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Então a leitura de hoje é uma leitura bem conhecida, que vai falar justamente de José, que aparece a seus irmãos, fazendo uma leitura, passada, a gente viu ali a venda dos irmãos com José, que vendeu ele como escravo. Primeiro, a intenção era matar José, depois jogaram na cisterna, depois venderam. Ele que foi adotado pelo faraó, e viveu toda uma vida de recomeço. E os irmãos que achavam que José estava morto. E eles vão se deparar agora diante de toda essa situação, José que vai, na verdade, colocar eles à prova e que vai testemunhar para eles que, de fato, ele estava vivo.
Mas o interessante dessa leitura é que José, ele olha essa situação como de todo mal Deus tira um bem. Ele vê essa situação de ter sido vendido, que de fato o Senhor o permitiu para que ele pudesse também proteger os seus irmãos e hoje dar aos seus irmãos aquilo que era de melhor. E naquele momento vai haver, a gente vai perceber nas leituras, um verdadeiro movimento de perdão e de arrependimento. E a leitura de hoje nos convida a isso, a fazer esse movimento de perdoar uns aos outros. Imagina para José, foi vendido pelos seus irmãos, ele poderia querer se vingar dessa situação, mas ao contrário, né? Ele vai agir com toda misericórdia, com todo amor e, sobretudo, com todo o cuidado e proteção. Então, peçamos nesse dia essa intercessão de José, para que cada um de nós não retenha o mal no nosso coração, mas ao contrário, que aprendamos a pagar o mal com o bem. O salmo de hoje é o Salmo 104. Ele chamou a fome sobre a terra e cortou todo o bastão de pão. Enviou um homem à sua frente, José vendido como escravo. Afligiram-se seus pés com grilhões e puseram-lhe ferros no pescoço, até que se cumpriu sua predição e a palavra do Senhor o justificou. O rei mandou soltá-lo, o Senhor dos povos o livrou, constituiu o Senhor da sua casa, administrador de todos os seus bens. Então o Salmo é uma confirmação da primeira leitura, né? Ele vai relatar o que aconteceu com José, e José, que em vez de mandar prender os teus irmãos, ao contrário, né? Também vai ter essa misericórdia, esse amor. E o Salmo de hoje é esse convite a cada um de nós, né? A bendizermos ao Senhor, mas a reconhecer a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor, ainda que José tenha sido vendido como escravo, depois ele se tornou o rei, né? E ele pôde cuidar e proteger dos teus irmãos. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Jesus enviou os 12 com estas recomendações. Dirigir-vos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos receber e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então a leitura de hoje, o Evangelho já disse, é uma recomendação. Já começa, né, no versículo dizendo, o Senhor enviou os 12 e ele vai dar uma recomendação. A primeira recomendação que Jesus dá aos seus discípulos é: vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele vai dar uma missão da evangelização e do resgate daqueles que estão distantes do Senhor. Ele vai dar um envio, ele vai enviar os seus discípulos nesse anúncio da verdadeira evangelização e ir atrás daqueles que não conhecem a palavra do Senhor, aqueles que estão distantes do Senhor, aquelas ovelhas que estão de fato perdidas e proclamar para elas, ensinar a elas que o reino do céu está próximo, ou seja, fazer elas experimentar que Deus está próximo e que o amor do Senhor é esse que nos salva e nos resgata. E depois ele vai dar toda uma instrução, né? Você não vai só atrás das ovelhas que estão perdidas, mas é uma missão de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos, de expulsar os demônios. Ele vai dar uma missão de evangelização. E o mais interessante é que depois ele vai exortar. Mas cuidado, se você não for bem aceito naquele lugar, sacudir a poeira dos vossos pés e segue em frente em missão. Ou seja, ele exorta a dizer, não parem diante das dificuldades que possam vos apresentar. Não paralise diante das situações, mas anunciai a boa nova. Ainda que em determinado momento não seja acolhido, que as portas não se abram, que as pessoas não queiram escutar a sua palavra, não deixe de evangelizar, mas segue em missão, né? Procurai outro povoado, procurai outro lugar para lançar a palavra de Deus. E nós sabemos que muitas das vezes nós não somos bem aceitos na nossa própria pátria, né? No nosso próprio lugar de evangelização. Mas o Senhor nos convida a ir ao longe. É uma missão de envio essa leitura de hoje. E ele vai dizer, quando chegar, saudai-o, desejai a paz naquele lugar. Então, primeira missão do discípulo, primeira missão de nós evangelizadores é
levar a palavra de Deus, é levar a paz aos corações que estão aflitos, que estão tão angustiados e tão conturbados no mundo de hoje. Então, peçamos essa graça de sermos verdadeiros homens e mulheres, discípulos da paz e discípulos da sua palavra, que não tem medo de evangelizar de forma oportuna e inoportuna, que não tem medo de lançar a palavra de Deus. Então, que nessa quinta-feira o Senhor renove o fogo do nosso coração, no desejo da evangelização, e peçamos a intercessão de Santo Henrique, para que sejamos verdadeiros discípulos e missionários do Cristo. Tenhamos uma bela quinta-feira e que Deus os abençoe.